Hoje em dia você consegue utilizar a inteligência artificial para treinar e praticar inglês. Você consegue conversar com ela, ela te corrige, ela explica a gramática em segundos. E isso é muito, muito incrível. Mas tem um detalhe que ninguém fala, é que se fosse só isso, por que tem tanta gente que usa IA, mas não consegue utilizar o inglês no mundo real, que trava na hora de falar, não consegue expressar suas próprias ideias, seus próprios pensamentos em inglês? A verdade é simples, a inteligência artificial ajuda muito, mas sozinha ela não faz tudo, tudo que é necessário para o processo de aprendizagem de uma língua. Ela acelera, mas não substitui o processo de criação de vocabulário ativo, inteligência emocional e confiança também na hora de falar e a prática real de conversação e comunicação em inglês. Nesse vídeo eu vou te mostrar como utilizar a inteligência artificial da maneira certa para fazer você acelerar a sua aprendizagem de inglês e também em quais pontos ela nunca vai substituir a aprendizagem de inglês de verdade. Primeiro, você vai entender o que a IA faz muito bem e como você pode utilizar tudo isso ao seu favor. Eu vou levar em consideração aqui o ChatGPT, mas tem outras inteligências artificiais que você consegue utilizar para fazer todos esses pontos que eu vou comentar aqui. Por exemplo, gerar frases, vocabulário e explicações com contexto. É muito interessante que quando você estiver estudando, por exemplo, o presente, ou você está estudando algo da sua área, por exemplo, direito, eu quero aprender um pouco mais sobre direito em inglês, ou eu sou do setor offshore, eu quero entender mais como eu vou utilizar coisas do meu próprio trabalho para me comunicar em inglês. Ela dá bons exemplos que são guiados para aquilo que você está estudando. Ela explica com clareza algumas dúvidas que você tem e ela cria material sob demanda. Esse é um ponto muito, muito interessante, porque isso aqui você tem algo mais personalizado. Para quem já usou o Google, por exemplo, você sabe que quando você pesquisava as coisas no Google, você tinha que esperar que tivesse um site que falava sobre aquele assunto que você estava buscando. Então você dependia de alguém ter escrito sobre aquilo, ter publicado num site e aí sim você ter aquele conteúdo já preparado para você, senão não dava. Agora, o ChatGPT não. Ele meio que estrutura as coisas que estariam no site, só que específico para você. Então você tem algo muito mais personalizado. Se você for assim, eu sou de tal setor, eu trabalho em tal área, eu preciso aprender inglês para conversar com clientes e eu preciso saber quais frases eu poderia falar para esses clientes que são assim, 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 e eu faço isso, isso e isso. Quais são as perguntas que eles fariam para mim e que eu tenho que estar preparado para responder elas. E ele vai preparar tudo isso. Então, essa criação de material sobre demanda é muito, muito legal com a IA. É ótimo para reforçar também o que você já viu ou entender uma dúvida que apareceu. Então, assim, nem só para criar material sobre demanda em relação à sua área de atuação, mas às vezes você já está estudando inglês. Aí você esbarrou num tema, você fala, mas eu não entendo muito bem como utilizar o passado em inglês, eu não entendi exatamente como que eu posso colocar as frases no passado, como que eu poderia falar essa frase que eu tô pensando aqui, mas no passado, e tem uma dica exatamente para como fazer isso, você poderia colocar isso, e ele vai te dar também várias opções de treinar algo que você já viu, ou entender uma dúvida que apareceu e surgiu na sua cabeça, assim como no português, não? Nós falamos português desde que nós nascemos, mas de vez em quando você deve ter alguma dúvida de gramática, não é como se você soubesse toda a gramática do português. Você pensa, aquele porquê é junto ou é separado? Será que ele tem acento ou não tem acento? Você vai lá e dá uma pesquisada, é normal esse tipo de coisa. Quando você pensa em inglês, vai ser a mesma coisa, você esbarra em um tema, você tem dúvida se você vai usar uma palavra, vai usar outra, qual é a melhor tradução para aquele pensamento que surgiu na sua cabeça em português, e assim em diante. Então esse é um ponto muito, muito legal da IA que você pode utilizar. Além disso, ajudar na leitura, compreensão e escrita. Então, tudo que você vai fazer em relação a consumo da língua escrita, não, é a língua escrita como um todo, né? O consumo dela, quando você vai ler, e também a produção dela, quando você vai escrever textos, por exemplo. Tanto compreender aquilo que você está lendo, quanto compreender se você está escrevendo da maneira correta os pedaços de texto, por exemplo, e-mails que você escreve, porque ela revisa os textos que você faz, então ela consegue entender também os erros, ele corrige pequenas frases, então você vai lá, vai escrever, pode ser, por exemplo, um e-mail, e ela entende, você tem erros ali, o que você pode melhorar, então você tem as melhorias que são indicadas por ela, e também traduz com inteligência. Se você tem, por exemplo, uma ideia de uma frase que você pensou de um texto, se você joga no Google Tradutor, o Google Tradutor tem umas traduções muito mais literais, e a ideia da IA são as traduções adaptadas que ela faz, porque ela entende aquilo que você quer dizer. Então funciona muito bem também para quem tem um nível intermediário e precisa clarear as ideias, porque
tem estruturas mais avançadas que precisam ser utilizadas, por exemplo. E também, em relação a o que você escreve, ele pode te dar pequenos desafios. Assim, olha, você escreveu dessa forma, o que você acha de fazer isso, fazer aquilo? E você vai pedindo e vai criando essas melhorias. Então é bem legal para leitura, compreensão e escrita. Antes da gente ir pro 2.3, que é muito interessante também, lembra de curtir o vídeo, se inscreve aqui no canal, tá bom? E ativa o sininho para você não perder as novidades do canal. Sempre que eu posto um vídeo novo, você recebe uma mensagem. Por isso que é importante ativar aquele sininho do lado do botão de se inscrever. Qual é o terceiro ponto que eu separei aqui, que é muito interessante também, é simular diálogos e mini conversas. Nesse ponto, eu recomendo muito a gente fala sobre o ChatGPT e tudo mais, mas tem um site chamado gliglish.com, que é muito, muito legal especificamente para isso. Caso você queira treinar conversas em inglês, diálogos, você tem várias cenas onde você pode selecionar. Você pode selecionar o inglês livre. Assim, quero conversar livremente com a IA. Aí beleza, você vai conversando livremente. Mas tem também muitas coisas relacionadas à viagem, por exemplo. Tem muitas coisas relacionadas a trabalho. Como é numa entrevista de emprego. Como que é numa viagem. Para pedir coisas no restaurante, no hotel. Então ela já tem os diálogos meio que pré-estruturados. Você só clica e começa a praticar dessa forma. E é gratuito, isso é bem interessante também. Você pode treinar como pedir um café, simular uma entrevista. Até mesmo receber uma resposta contextualizada. Porque é diferente de você ter um diálogo pronto. Sabe, quando você tem um diálogo pronto, todas as frases estão ali. As perguntas, as respostas, você vai meio que lendo, né? Mesmo que você peça para alguém fazer, o diálogo já tá pronto, você tá vendo o script. Quando você treina com a inteligência artificial, por exemplo, o Gliglish, você não sabe exatamente qual vai ser a próxima pergunta. Então, se você só ouvir e não ler, você vai estar treinando um diálogo real mesmo. Se você tá lendo, ainda assim, porque você não tá preparado para aquela pergunta que vai vir. Então, é muito bom para treinar improviso. É uma boa ferramenta também para praticar o vocabulário que você já conhece, porque você precisa utilizar ele na hora de responder. Só que assim, por que não funciona para todo mundo nesse sentido? Porque o inglês ele não é só lógica, não é só isso aqui é assim, ó. Você precisa de hábito, você precisa de emoção, de expressão, é uma língua, né? E uma língua, ela é viva. Então você utiliza ela de forma ativa. E normalmente a IA ela não te conhece o suficiente para te guiar nesse processo e também para responder algumas dúvidas que você não sabe muito bem como estruturar. Porque quando nós falamos sobre inteligência artificial, você precisa escrever um bom prompt. O que é escrever um bom prompt? É uma mensagem, certo? Você precisa escrever a mensagem, você precisa mandar a mensagem para ChatGPT, por exemplo, e falar, olha, eu estou com dúvida nisso, nesse tema, e eu faço isso, isso e isso. Quando você é específico, ela te dá uma resposta muito bem estruturada. Só que se você não sabe o suficiente sobre aquele tema para escrever uma pergunta muito bem estruturada para você receber uma resposta boa, você não consegue adaptar aquilo para que você consiga aproveitar ao máximo. Então você não tem aquela noção do que você está passando para conseguir explicar o suficiente para que a IA te dê uma boa resposta. O que não acontece, por exemplo, quando você tem alguém para te auxiliar nesse processo que entende exatamente essas nuances que só seres humanos entenderiam e dúvidas que são de acordo com cada língua também. Por exemplo, você tem dúvidas de quem fala português, que vai traduzir algumas coisas de uma língua para outra, que muitas vezes você não consegue expressar muito bem essa ideia, mas alguém que tem uma noção muito boa e pode estar ali te ajudando, vai conseguir te ajudar muito mais do que você escrevendo uma mensagem mais ou menos para a IA que ela não entende exatamente qual é a sua dúvida e não consegue te explicar. Um outro ponto, que são os pilares, eu já acabei falando um pouquinho sobre um, que é o que está faltando quando você estuda somente com inteligência artificial. Ó, eu vou te mostrar eles, tá? Eu coloquei até aqui. Eu vou te mostrar e você vai verificar se faz sentido ou não o que eu vou te falar. Que nem eu falei, a IA é muito boa para muita coisa. Para algumas, ela deixa a desejar. Eu vou te mostrar quais são elas e você vai ver se faz sentido o que eu estou falando ou não. Se isso que eu estou trazendo é algo que ressoa com aquilo que você pensa também. Qual é o primeiro ponto que está faltando quando você estuda somente com inteligência artificial? Normalmente é um plano claro do que fazer e quando. Porque a IA, ela tá lá para te dar a resposta. Você faz uma pergunta, ela responde, faz uma pergunta, ela responde. Mas ela não te guia. Então você pode passar horas mesmo estudando, só que sem saber se você está evoluindo ou patinando. Porque ela é como se fosse um camping que tem ali no meio da trilha que você está fazendo. Só que se você não tiver um mapa para fazer a trilha, você vai ficar naquele camping ali várias e várias vezes, não sabendo exatamente se você está aproveitando, se você está indo para o caminho certo, se cada vez que você vai acampando, você está indo para uma direção específica ou somente andando em círculos. Então, quando existe uma jornada com estrutura mesmo, cada semana tem um propósito, um avanço, uma construção real, uma sequência,
estruturada de conteúdo que você aprende de maneira gradual. Então, o conteúdo que você está aprendendo agora, ele é de acordo com o que você aprendeu antes, você revisa aquilo que você aprendeu antes enquanto você está aprendendo conteúdo novo e você não esquece aquilo que você aprendeu e você continua avançando, mas também de uma maneira que não seja muito difícil a ponto de você desistir de aprender inglês, nem tão fácil a ponto de você achar bobo, que seja no nível certo para que você consiga evoluir constantemente. Então, esse plano claro é normalmente o que falta também quando você está utilizando o inglês com IA, mas um ponto interessante, quando você tem esse plano claro e acompanhamento, utilizar a IA só vai acelerar, porque você sabe exatamente o que fazer e ela te ajuda a ter exemplos mais contextualizados, que nem nós vimos, né? Se você tem a geração de frases, vocabulário, explicação com contexto dentro de uma sequência gradual de conteúdo, isso é excelente. O outro ponto é repetição com intenção, mas não só com variação infinita, porque a IA ela pode criar, né, 10 frases diferentes, mas se você, por exemplo, não utiliza ela com base na sua vida, e você não repete, não fala, não ouve, não reconstrói, isso não se fixa. Porque não importa, na verdade, aonde essas informações estejam, se você está só pesquisando elas utilizando a IA, você não está incorporando esse vocabulário para ser utilizado no mundo real. Isso não começa a ser utilizado num repertório que você tem mental mesmo. A fluência ela vem da repetição ativa, guiada, com blocos úteis que viram fala real. Então, por exemplo, você aprendeu a estrutura Can I Have? Can I Have é utilizado para fazer perguntas, para fazer pedidos, por exemplo, em restaurantes, bares e cafés. Can I Have a Pizza? Só que se você só fala, beleza, legal, interessante essa frase que a IA me mostrou. Só que se você não treina, se você não fala essas variações, imaginando como você usaria elas no mundo real, é só conteúdo raso que não serve para você utilizar e não faz parte agora das coisas que você sabe e consegue utilizar. Só é uma coisa que você viu e achou interessante. Então, repetição com intenção. Não só um monte de variações que ficam na tela e você não utiliza elas para incorporar no seu vocabulário, no seu repertório. Feedback com correção real e sensível. Por exemplo, um ponto do feedback é que é um feedback de uma máquina, certo? Então, falta a nuance natural que existe de um ser humano entendendo um outro ser humano. Seres humanos se comunicando mesmo. Então ela diz, isso está errado, mas normalmente não diz o porquê que aquilo trava a sua comunicação, uma adaptação necessária com base na sua personalidade. Em quem você é e também onde você vai utilizar essa palavra, essa frase, essa expressão. Ela não sente também insegurança no seu tom de voz, não sabe por que você ficou nervoso ao tentar falar, ou se você ficou ou não nervoso. Então, quando alguém te escuta, né, te orienta e te mostra o ajuste certo, você desbloqueia um ponto que você nem sabia que existia, que são variações com base na sua personalidade e também coisas relacionadas a onde você vai utilizar aquele vocabulário, porque ela não faz correções extras se você não pedir, e muitas vezes você não sabe exatamente o que pedir, porque você não sabe que aquilo seria necessário. E um olhar mais sensível à situação e compreensão sobre quem é você e onde você vai utilizar o inglês traz muito essa nuance que você consegue utilizar para evoluir seu inglês de uma maneira muito mais sutil que a inteligência artificial normalmente não consegue fazer. Então, um feedback com correção real e sensível. É essa sutileza que só um humano consegue entender com outro humano mesmo. Outro ponto é o treino oral com o mínimo de pressão real. Você pode escrever perfeitamente, né? Mesmo assim travar quando alguém te pergunta where are you from? Porque a ideia é a prática ativa. Só que assim, essa prática ativa com o mínimo de pressão real, ela não tem quando você não pratica com outro ser humano. Porque assim, você se sente... Normalmente, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas treinam com a inteligência artificial, porque é mais fácil treinar com um robô, né? Eu só tô falando com um robô do que treinar com alguém de verdade, com um ser humano mesmo. E a ideia é basicamente essa. Quando você treina com um robô, é mais fácil, só que você vai estar treinando e se acostumando com algo que você não vai utilizar no mundo real. No mundo real, você vai treinar falando com gente de verdade. Então, só quem pratica falando com gente de verdade, mesmo que o ambiente protegido, ele aprende a lidar com o imprevisto na vida real. Aprende a lidar com outra pessoa, porque em algum momento você vai ter que fazer isso. Por que você não faz isso desde o início também? Mesmo que você utilize como um extra a IA, como um ponto assim, eu vou utilizar a IA
como um ponto extra, e ao mesmo tempo eu tô treinando com o ser humano normal, porque assim eu me acostumo a falar com pessoas reais, que é o que eu vou fazer quando eu estiver me comunicando em inglês. E esse mínimo de pressão real é a pressão que existe em conversar com uma outra pessoa, além do que você tem perguntas que quando você treina em aulas de conversação, ou quando você treina numa conversa real, você tem perguntas que te pegam de surpresa. Então, essas perguntas que te pegam de surpresa, elas são muito boas para você melhorar no improviso. E normalmente, a inteligência artificial, ela normalmente guia as perguntas de uma maneira muito mais robótica, obviamente, e não tem muito essa surpresa, até porque você que guiou a pergunta inicial que fez ela fazer as perguntas para você. Então, querendo ou não, você ainda tem um certo controle sobre a conversa. Depois, revisão e progressão sem perder o foco. Porque a IA responde o que você pergunta. E ela te pergunta aquilo que você mandou também como mensagem. Mas quem te lembra de revisar aquilo daqui 3 dias, por exemplo? Quem te faz repetir aquela estrutura em outro contexto? Porque a IA depende da sua mensagem. Se você não tem essa noção, que nem eu falei, aquela noção do mapa que nós falamos inicialmente, de ter um plano claro do que fazer. Então, se você não tem um plano claro, um mapa do que você fazer, você não vai revisar aquilo daqui a 3 dias e provavelmente você vai esquecer. Porque essa é a tendência que nós temos, né? Nós somos seres que esquecem. Esquecer faz parte do ser humano. Você vai dormir, você normalmente esquece e sua mente exclui muitas coisas que você aprendeu durante o dia. Existe uma curva chamada de curva de Ebbinghaus, a curva de esquecimento de Ebbinghaus, que era um cara que escreveu sobre esse tema e falava o quanto você esquece nas primeiras 24 horas, depois 3 dias, depois 7 dias, depois que você aprende, depois 1 mês, e você vai esquecendo muito daquilo. Se você não tem uma sequência gradual de conteúdo, você não consegue revisar e você também esquece muito daquilo que você aprende, naturalmente. Então, revisão espaçada, prática rotativa e retorno também aos pontos frágeis, dúvidas que foram tendo, dificuldades de pronúncia em algum ponto de gramática. Isso não vem pronto, isso não vem com a IA, não está estruturado na forma como ela age, e isso precisa de intenção e de processo. E uma noção também de como esse processo acontece. Agora, o que realmente faz o aluno destravar? Normalmente é ter um plano, falar desde o início. Isso daqui você até poderia fazer com inteligência artificial, só tem aquele ponto da sutileza que existe em conversar com o ser humano, ser corrigido com leveza e clareza, se sentir acompanhado, até porque aqui, que nem eu falei, tem aquele ponto adaptado aonde você vai utilizar o inglês e como você vai utilizar o inglês, onde alguém que entende e te acompanha conseguiria entender exatamente o que você precisa, mesmo sem você saber o que você precisa, a ponto de ir perguntar para a inteligência artificial. Se vê sentido no que você estuda, porque muitas vezes você também não manda, que nem eu falei, se você não usa o prompt certo, se você não sabe estruturar, às vezes, a mensagem da forma correta, utilizando a IA, é tudo muito genérico, é tudo muito não preparado para você. E também saber onde você está agora, seja no seu nível, o quanto você sabe, o quanto você não sabe, e para onde você está indo. É aquela questão do mapa, né? É do mapa e onde está. Então você tem um mapa que tem um caminho, mas onde que você está dentro daquele caminho? Você está longe, você está perto, você está perdido? Então você consegue entender exatamente onde você está no mapa e avançar, saber exatamente qual caminho você teria que saber para avançar. Então quando essas peças elas entram no lugar, aí ela deixa de ser uma tentativa solitária, ela vira uma aliada dentro de algo maior. Então é como se fosse um ponto extra, que nem eu falei. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para você entender um novo jeito de utilizar a inteligência artificial no inglês. Não descarte a IA. Que nem eu falei, ela é muito, muito boa para muitas coisas. Nós vimos quais são os pontos positivos dela. Mas não se iluda achando que ela resolve sozinha. Porque existe, às vezes, esse sentimento. Agora que existe inteligência artificial, eu vou conseguir fazer tudo. Eu só vou precisar dela, não vou precisar de mais nada. E aí você passa muito tempo dependendo dela, confiando nela, quando tem vários pontos que estão deixando de serem utilizados, que estão deixando de ser trabalhados, e você acha que você está tendo uma evolução real, mas quando você realmente precisa utilizar o inglês, por esses pontos não terem sido trabalhados, você cai realmente em si e percebe, eu deixei de trabalhar isso achando que seria suficiente somente utilizar IA, mas eu deixei outros pontos dessa receita, por exemplo, de fora. Muitos ingredientes estavam de fora dessa receita da aprendizagem do inglês. Você pode usar ela para praticar o que você já aprendeu, revisar conceitos, que nem nós vimos, criar material complementar
de acordo com... Esse material complementar é de acordo com o seu objetivo e também algo personalizado com base naquilo que você precisa. Mas para revisar conceito também é muito bom, porque você já sabe exatamente, porque você já pegou de fora, qual é o ponto que você tem dificuldade, qual é o ponto que está mais difícil de aprender, qual é o ponto que você precisaria revisar. Então esse é interessante também, e tirar dúvidas pontuais, assim como você faria no Google, só que de uma maneira muito melhor, obviamente, utilizando a IA. Mas combina ela com um plano que te desafia e te guia, assim você tem um mapa, você sabe exatamente o que fazer. Repetição com propósito, assim você tem a revisão ativa, que é aquilo que nós vimos, que é muito importante. Interação real, mesmo que online, você precisa conversar com outras pessoas. Afinal, se você fosse só utilizar a IA, por exemplo, para treinar com robô, e tudo que você fosse fazendo em inglês seria conversar com outros robôs, eu estou aprendendo inglês para conversar com robô, não teria problema nenhum, mas como o seu objetivo provavelmente é aprender inglês para conversar com outros seres humanos, seja numa viagem, no trabalho, você precisa se acostumar a conversar com pessoas, e tem uma diferença muito real nisso. Você pode utilizar a inteligência artificial como um extra para continuar treinando e conversando também com ela, mas lembre-se de treinar com seres humanos, para que você consiga também ter essa interação real e se acostumar com esse processo. O acompanhamento de alguém que te veja e também entenda de forma sutil a sua personalidade e aquilo que você precisa realmente também, e uma exposição diária à língua em situações reais. Porque isso aqui também, que nem eu falei, depende muito de você saber exatamente quais são as situações reais, de você colocar um bom prompt, uma boa mensagem, para que a IA consiga estruturar as coisas da forma como seria bom. Mas quando você tem também um plano que te desafia e te guia, você consegue isso com mais facilidade. O mais importante, o que faz você chegar na fluência não é a velocidade da tecnologia, é sim a direção certa, com gente do seu lado te guiando no que realmente importa, com um mapa te mostrando exatamente o caminho que você tem que seguir. Aí sim, quando você junta IA, intenção, estrutura, prática guiada, aí sim o inglês acontece de verdade. Espero ter te ajudado com esse vídeo, clareado também sua mente em relação a esse ponto de inteligência artificial e o uso de um plano prático enquanto você utiliza a inteligência artificial como um ponto extra dentro de um processo de aprendizagem de inglês já estruturado. Também, se você quiser a minha ajuda entrando no MAF, no Método Acelerador da Fluência, tá o link aqui embaixo, tá bom? Para você entender mais como funciona o meu método de aprendizagem de inglês. Você pode me mandar uma mensagem através do meu site e assiste o outro vídeo também que tá aparecendo aqui na tela, e vejo você no próximo vídeo.